só eu sei o tanto que o abuso tirou de mim. Tirou muito a tal ponto de eu não me achar bom o suficiente. De não achar aquilo que eu faço que seja o suficiente para mim ou para as pessoas que estão à minha volta. Meus pais sempre viviam na vida rural, trabalhando em fazendas, em sítios. E meus pais foram para trabalhar nessa fazenda, na ordenha, né? Meu pai e a minha mãe ficaram encarregados de trabalhar na ordenha. As outras famílias faziam outros trabalhos. E meu irmão estudava nessa época e eu ficava em casa. Então a minha rotina era toda em casa, né? Ainda como uma criança. Então ela não se dedicava inteiramente só ao trabalho, porque ela tinha que cuidar da casa e de mim, enquanto meu irmão estava na escola. E meu pai ficava o tempo todo dentro do serviço trabalhando, no serviço rural ali onde ele estava. Os abusos eles começaram quase que de imediato, quando nós mudamos para essa fazenda. Foi algo assim que foi mudar e alguns comportamentos começarem a se aproximarem de mim com essas pessoas, né, que eram ali jovens de 15, 16 anos, até homens mais adultos de 30, 35, inclusive muitos deles casados. Às vezes isso acontecia várias vezes ao dia. E porque os abusos aconteciam por parte de muitas pessoas, de muitos jovens, muitos homens. O contexto familiar onde eu vivia era um contexto onde o álcool era muito presente na vida do meu pai. E ele sempre, aos finais de semana, isso era muito comum, ele beber muito e aí vir as agressões à minha mãe. A gente via toda aquela agressão acontecer, mas como criança nós tentávamos impedir. Mas meu pai, com a bebida, ele se tornava muito violento. E eu nunca me abri, nunca falei aos meus pais sobre isso na época, devido às ameaças que eles faziam. Eles tinham todo um método de fazer com que você não fosse externalizar isso, para o abuso continuar acontecendo. Bom, foi bem impactante escutar a história do Modesto, né? Porque a gente fazia parte de um grupo de oração e estava tendo um evento que a gente chama de Encheios, né? Que é um curso voltado à espiritualidade, para a gente se aproximar e conhecer mais o amor de Deus por cada um de nós. E dentro desse curso a gente faz vários atendimentos. E num dos atendimentos, o Modesto veio contar a história dele, né? Veio partilhar a história dele comigo, né? E naquele momento eu passei a escutá-lo, né? Eu fiquei muito impressionado, muito impactado com a sua história de vida, por tudo que ele passou desde a infância, né? E a partir desse momento, eu tive muita dificuldade em querer entender como eu poderia ajudar, né? E aí, a partir daí, eu fui procurar algumas ajudas, alguns colegas psicólogos, para poder ajudá-lo de alguma forma, porque o meu intuito, na verdade, era poder ajudá-lo. Esses abusos aconteceram ali no período de 1 ano, né? Foi o período que eu morei nessa fazenda. Depois os meus pais se separaram. Aí os abusos romperam, acabou os abusos. Porque nós mudamos dessa fazenda, meu pai, na verdade, ele foi embora e nos deixou ali, nos abandonou ali. E aí minha mãe teve que sair dessa fazenda e nós fomos embora para a cidade de Guaraçaí. E os abusos cessaram, eu fui para outro lugar com outras pessoas da minha família
Então, essas lembranças dos abusos foram substituídas por um outro trauma, que foi a questão do abandono do pai. Eu esqueci isso da minha mente e parece que desapareceu. E quando eu tinha 12 anos, já morando na cidade mesmo, em Guaraçaí, vendo uma reportagem por volta do meio-dia, eu me preparava para ir para a escola, um jovem, um garoto de uns 10, 12 anos, ele relatou numa reportagem, ele relatava os abusos, como que tudo acontecia, como que as pessoas faziam com ele. E nesse momento, eu simplesmente parei em frente à TV e fiquei ouvindo aquilo e destravou na minha memória esse passado, tudo que tinha acontecido lá. Veio à tona, assim, repentinamente, e aconteceu comigo isso, é a minha história que ele está falando. Isso tudo aconteceu comigo dessa mesma forma. E foi como um vaso de vidro que você solta ao chão e ele se quebra. Eu me quebrei naquele momento, porque como que eu ia lidar com tudo aquilo agora? No início eu percebi o Modesto muito desconfiado, bastante receio. Ele só respondia o que você perguntava, não se aproximava tanto das pessoas, né? Então eu senti ele bem receoso. Assim, as dificuldades, que eu tinha na minha infância, eu fui arrastando elas. Aos meus 12, 13, 14, 15, 16 anos, aos 20, a minha idade adulta, eu fui arrastando tudo isso. Eu não trabalhei em momento algum nada dessas questões. E aí, a cada problema que acontecia, a cada dificuldade, que são normais, eu ia somando tudo que aconteceu no meu passado, toda a dificuldade de aprendizagem, toda a questão de ser gago, porque isso foi algo que na adolescência marcou muito em mim. Marcou muito em mim, principalmente nos momentos de nervosismo, essa questão de não conseguir se expressar. Então, a ansiedade também veio no meio disso tudo. Sempre fui muito ansioso a ponto de não conseguir me concentrar naquilo que eu me coloquei a fazer. Só eu sei o tanto que o abuso tirou de mim. Tirou muito a tal ponto de eu não me achar bom o suficiente, de não achar aquilo que eu faço que seja o suficiente para mim ou para as pessoas que estão à minha volta. É difícil pontuar todas as consequências que veio através disso, mas a falta de confiança é uma das maiores coisas assim que ele me tirou. Lendo o livro do Padre Fábio, Quem Me Roubou de Mim, em uma parte ele fala: a porta do cárcere está aberta, basta sair. Você já não tem mais o seu algoz, né? Você não tem mais a pessoa que te mantém no cativeiro. Você pode sair, mas você precisa se reconhecer que você não é mais vítima. Você não é a eterna vítima. Aconteceu, você foi a vítima lá atrás, mas hoje você é livre. E aí eu consegui ter um despertar que aconteceu, eu estou livre, mas eu preciso sair do cativeiro. Ainda na cidade de Guaraçaí, no ano de 2010, eu tinha prestado vestibular para fazer arte aqui em Dracena e por algum motivo eu desisti. Eu tinha passado, mas eu desisti. Continuei em Guaraçaí ainda em 2010. E a gente tínhamos lá na época um grupo de teatro. E a gente ensaiou esse grupo de teatro,
com adolescentes para fazer uma apresentação em um retiro espiritual que ia ter. E eu falei, olha, eu vou lá para ver o teatro. Depois disso eu vou embora. E o teatro aconteceu, mas eu fui sendo tomado por algo que eu nunca tinha sentido antes. Algo me tocava e algo não me deixava ir embora, que eu tinha que ficar. E chegou um certo momento que a pregadora começou a falar de um jovem que está aqui. E você, jovem, você foi abusado quando você era criança. E ninguém sabe. Ninguém, você nunca contou isso pra ninguém. E naquele momento eu falei a minha história. Ela tá falando de mim e as pessoas que estavam ao meu lado. Eu falei, elas não entendiam por que eu estava chorando. Por que eu estava comovido com aquilo que ela estava falando. E ela falou, olha, você tem o carinho das pessoas à sua volta, mas você está sozinho. Dentro de você, você sabe que você está sozinho, porque ninguém te acolheu ainda. Mas hoje, Jesus vai te acolher hoje aqui. Mas ali, Jesus deixou de ser aquela notícia que todo mundo fala para se tornar uma realidade na minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi o primeiro acolhimento que eu tive. Jesus acolheu quem eu realmente era. Porque as pessoas enxergavam fragmentos de mim. Mas Jesus, naquele momento, ele acolheu tudo que eu era. A arte na minha vida foi desde a infância. Foi muito marcante. Desde a infância foi algo que o abuso tirou. A arte, quando chegou, ela começou a preencher esse espaço. A arte não foi algo dado simplesmente para você colorir, mas é para você colorir a sua vida. Aquelas cores que foram tiradas com esses abusos, você vai poder devolver todas agora. Então, aí eu entendi que a arte era esse instrumento para que eu pudesse ressignificar a minha vida. Quando eu estou pintando um quadro, desenvolvendo uma obra, eu sou realmente livre. É onde eu me encontro. É onde eu me vejo de verdade. Eu não só me vejo de verdade, mas eu vejo que aquilo que Deus tem para mim está se cumprindo. A cada obra é uma promessa sendo cumprida. A cada obra sou eu. Sou eu. A cada pincelada, a cada desenho, a cada traço, sou eu. Eu não sou mais aquele passado. Eu tive uma base espiritual, primeiro, com o Franklin, que foi uma pessoa que me ajudou muito, um amigo que Deus colocou e que Deus falou, você está encarregado desse daqui. Você vai acolher essa história, você vai trabalhar essa história. E foi dessa forma que eu fui conseguindo a falar dessa questão. Eu converso com o Modesto, conversava na época quase que todos os dias, né, para tentar entender, nem que talvez não pessoalmente, mas por mensagem, perguntava como estava o dia dele, como que estava a semana dele, né, o que ele tinha passado naqueles dias, para tentar ajudá-lo de alguma forma e superar. Então sempre que possível eu mandava mensagens motivacionais para tentar elevar e alegrar o dia dele, colocar cores na vida dele, né? Eu acho que foi esse meu principal objetivo quando eu passei a conhecer a história dele. E de uma certa forma a gente passa a olhar diferente, passa a dar uma atenção diferente que requer diante de uma situação dessa. Durante esse processo da busca espiritual, foi
a base, né? Foi a fundação para eu ter uma solidez para começar a andar. Aí eu comecei a reconhecer que eu precisava de uma ajuda profissional. Com a terapia eu consegui me enxergar e enxergar as limitações que eu tinha, mas muitas vezes sabia, mas fazia questão de não ver, porque era muito mais fácil concordar da maneira com que eu já estava vivendo. Porque mudar gera incômodo, mudar é doloroso. Mas com a terapia eu fui aprendendo os meios de encarar quem realmente eu sou, encarar os meus medos, encarar as situações onde eu estava mentindo para mim mesmo. Hoje, por mais que tenha as dificuldades que tem, muitas vezes diante de algum acontecimento, ainda penso nos acontecimentos do passado e faço relações entre uma coisa e outra, mas hoje eu me vejo muito vitorioso. Hoje eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei, porque Deus sempre cuidou muito de mim. Eu enxergo muito esse cuidado de Deus. Eu não poderia falar da misericórdia de Deus citando a vida de alguém, de outra pessoa, senão a minha. Porque eu sou fruto dessa misericórdia. Hoje eu me vejo um homem muito vitorioso diante de tudo que me aconteceu.